E aí, a gente está super feliz por fazer o TD Web Conference. São mais de 100 mil inscritos e 115 palestras. A gente já é um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você precisa fazer o seu evento online e realmente atrair público relevante, pode contar com a gente, tá? Manda sua ideia aí por e-mail contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ficar feliz em te ajudar. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. A conversa de agora é com Elisa Tawil, ela é fundadora do Mulher no Imobiliário, também LinkedIn Top Voice. Tem um podcast muito legal que eu aconselho vocês a acompanharem também. Mas antes de tudo, muito obrigado por estar aqui conosco, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e poder falar também em nome do Mulheres do Imobiliário. Legal. Bom, quem quiser continuar essa conversa depois também, pode chamar a gente nos nossos LinkedIns, os links estão aqui do lado. Ela, como Top Voice do LinkedIn, está sempre por lá. Também pode fazer perguntas no chat aqui, também pode acompanhar a gente no canal do Telegram do Transformação Digital. A gente está sempre falando sobre transformação digital por lá. Mas a conversa de agora é sobre mulheres no mercado de trabalho, né? Primeiro eu queria trazer um dado que eu vi aqui numa outra entrevista que você deu, que é o seguinte, que é uma pesquisa da PwC que fala que 16% das CEOs e presidentes das empresas do Brasil são mulheres. E se a gente for para negros, então é mais complexo ainda, menos 5%, né? E eu tô aqui tentando fazer o exercício de empatia aqui, colocando no lugar de vocês para entender como que isso acontece no mundo real, né? O que você acha que precisa ser feito para que esse quadro comece a mudar? Assim, muita gente ouve esse assunto e fala, as mulheres querem dominar o mundo, querem, né, tomar conta de tudo, e não é isso, né? Na verdade, a gente está falando de igualdade, os próprios números estão aqui dizendo isso. É isso, não tem ninguém dominar ninguém, a gente quer fazer um trabalho de equidade, trabalhar junto. A gente tem visto um movimento muito grande que essa pandemia tem transformado nossas vidas, e acho que aqui a resposta ela vai muito de encontro com o momento que a gente vive. Quando a gente analisa esse seu dado da PwC, eu gosto sempre de trazer esse número junto com outro índice que a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, também levantou, que cerca de metade das mulheres, 48%, ou seja, quase metade das mulheres, deixam o mercado de trabalho em até 2 anos após a sua licença maternidade. O que isso significa? Que realmente a gente não dá para analisar esse número sem esquecer que a mulher tem o fator maternidade no meio da jornada da sua carreira. E isso geralmente acontece quando ela está na sua ascensão profissional. Então a mulher tem que fazer uma dura decisão entre seguir com a sua carreira ou então se dedicar para a função, né, de estabelecer a sua gestão ali familiar. E aí é uma decisão que a gente tem que começar a refletir. E nada melhor do que a época que a gente tem passado e passou em home office, né, esse modelo de negócio, de trabalho que deixa as famílias mais unidas e que mostra como essa jornada tripla do trabalho da mulher, né, do trabalho feminino, ele impacta na carreira. Então, para a gente aumentar esses números, respondendo a tua pergunta, a gente precisa começar a ter uma visão de que o trabalho, de modo geral, ele é um trabalho que pode e deve ser feito por todos, não só dentro das empresas, mas dentro das nossas casas. E aí que entra o conceito de equidade. O conceito de equidade não é ninguém melhor que ninguém aqui. O que a gente tem que colocar na equidade é que tanto a mulher é capaz de fazer uma ascensão profissional e atingir cargos de liderança, não só é capaz, como deve, e eu vou depois, ao longo da nossa conversa, justificar por que a gente precisa disso, mas também o homem tem que assumir, né, esse outro lado, esse papel também dentro da sua gestão familiar, podendo, então, trazer condições para que essa mulher não tenha que tomar essa difícil decisão de abrir mão da sua carreira. Agora, como trazer esse assunto também? Eu fiquei pensando na hora de escrever o título, de criar um título para essa conversa, para a gente conseguir falar com o público fora da bolha, né? Porque quando você traz esse tema à tona, você está sempre falando para as mesmas pessoas. Como que eu posso fazer com que os homens, as pessoas que não estão envolvidas nesse tipo de discussão, comecem a prestar atenção nisso, assim? Qual o caminho que você acha que é o ideal para isso? O caminho que eu costumo adotar e que eu acho, né, na minha opinião, um caminho interessante da gente falar, é o caminho de falar para o lado feminino do homem. Porque as pessoas podem entender de liderança feminina e falar, esse assunto não é meu, esse assunto é para mulher. Mas todo homem tem o seu lado feminino. E aqui eu quero explicar o que isso significa. Eu quero justificar isso em termos de força, em termos de energia, em termos de modelo de liderança.
Então, o homem que tem um modelo de liderança que sabe equilibrar o seu polo feminino com o seu polo masculino, é um homem que vai saber exercer uma liderança mais equilibrada, mais consciente e, consequentemente, de melhor impacto social e econômico. Então, a gente tem exemplos já de grandes líderes que exercem esse modelo de liderança. Um grande exemplo no Brasil é o Rony Mesler, que não só é o fundador da Reserva, mas é o presidente do Capitalismo Consciente, que é um movimento que começou com essa tendência desse modelo de liderança consciente e que depois evoluiu aí para o modelo que eu estudo, que eu sou certificada, que é o modelo de liderança Shakti, que propõe o equilíbrio entre o feminino e o masculino nos negócios. Então, se o homem consegue equilibrar o seu feminino, o que é isso, o seu feminino? O homem pode se perguntar. Mas é você saber atuar com empatia, atuar com gratidão, atuar com maior cuidado com a sua equipe, com outros elementos que mostram que, que o seu modelo de liderança equilibra o seu lado masculino com o seu lado feminino, em termos de força, em termos de liderança. E a gente tem visto o mundo hoje precisando muito mais deste modelo de liderança. E é aí que entra o diferencial do homem que puder, então, se atentar para esse assunto. Dá para desenvolver essas características? De repente o homem é tão sisudo assim que ele não consegue ter essas características femininas, digamos assim? Pois é, mas aí que entra o principal diferencial. Esse homem que é sisudo, que é fechado, né, que não tem talvez essa abertura maior, a gente tem visto outras linhas de tendência, como a linha da singularidade, que fundou a Singularity University, que é um assunto super contemporâneo aqui com esse universo de tendências digitais, que fala que a pessoa, né, profissional, o ser humano, que não se preparar com uma elevação espiritual, não vai conseguir evoluir nesse processo de digitalização das máquinas, da aceleração do modelo de pensar, quando a gente tem máquinas quânticas pensando ao mesmo tempo que o homem. Quando a gente fala desse conceito da singularidade, quando a gente fala de expansão de consciência, de elevação espiritual, tudo isso é o lado feminino. E se o homem não conseguir se preparar para isso, a máquina vai engolir esse profissional. Eu acho curioso que, assim, você conhece a Neiva Ajusta também, claro. No ano passado, ela veio puxar a nossa orelha, falando, putz, cadê a mulher nesse line-up, né? A hashtag dela, né? Onde estão as mulheres? E desde então, existe uma preocupação tão grande nossa aqui de equilibrar, né, o line-up, porque às vezes a gente tem um olhar viciado também de não enxergar as mulheres, porque sempre foi assim, porque sempre teve os homens ali e tal. Isso também é algo que eu acho que depois que ela deu esse toque, mudou tudo na cabeça da gente. Você acha que é um pouco disso também? Acho que de tanto falar, as pessoas começam a perceber e começam a entender, interiorizar isso também, que isso é um novo normal, talvez? Esse novo normal, que eu não sei nem se é normal a palavra que a gente tem que usar, mas esse novo momento que todo mundo vai viver, né, está vivendo, porque se você vai assistir esse vídeo e estiver ainda em confinamento, você também vai estar vivendo nesse novo momento. E depois desse confinamento, a gente vai encontrar uma nova realidade, é realmente um novo momento. Então, a gente tem que entender que não só questões como fazer o teste do pescoço, que a gente fala, né? Olha para o seu redor. A gente tem visto tantas lives, é um excesso de conteúdo sendo ofertado nesse momento, e pouquíssimos se preocupam com uma questão de equidade, quando a gente fala da questão de gênero, de diversidade quando a gente entra mais na questão racial, a questão de pessoas PCDs, a questão de ter várias classes sociais envolvidas. Então, as questões elas são muito mais amplas e muito maiores. O que a gente tem que colocar aqui e plantar, né, essa semente é que você tenha um olhar diverso, um olhar inclusivo e um olhar pela equidade. Então, se você vai fazer um line-up e tem essa preocupação, com certeza você vai trazer um debate muito mais qualificado, não só qualificado em termos de ideias, mas qualificado em termos de atingir um público muito mais amplo. Você não vai estar falando para um recorte da sociedade, você vai falar para uma sociedade que realmente está representada. Então, só que em números, a gente tem 52% da sociedade composta por mulheres aqui no Brasil, a outra metade, né, é filha de uma mulher, filho de uma mulher, e a gente tem na população que se denomina negra ou parda, mais de 56%. Então, se você olhar por esses dois índices, você já vai ver que você tem que, sim, se preocupar com uma diversidade e uma equidade no seu line-up. E sem falar que quando a empresa é diversa, isso é provado por números também, fatura mais, né? Sem dúvida. É uma questão econômica também.
Sem dúvida. E a própria McKinsey também tem dados que mulheres em cargos de liderança também trazem maior rentabilidade e lucratividade para as empresas. Elisa, não gosto muito de usar esse número, porque eu acho que quando a gente coloca mulheres e questões de rentabilidade na mesma frase, gera muita confusão mental para algumas pessoas. Então, a gente tem que sempre colocar por que a mulher traz diferencial para o negócio. E eu gosto de usar esse número do censo, porque a gente está falando com uma parte da população, é evidente que o seu produto, a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço, quer falar com mais da metade da população do Brasil. Se você não quer falar, você tem aí um mercado que você está deixando de lado, que não só consome, né, como é também decisor de opinião. Deixa eu falar um pouquinho aí das características do feminino dentro do líder, né? Como que o líder pode desenvolver determinadas características, mas de que maneira essas características também podem trazer benefícios para a empresa? De uma certa maneira já falou sobre isso, mas vamos aprofundar mais nessa história, assim. Como que o líder mais empático, como que o líder mais que ouça mais consegue trazer benefícios também para o lugar onde ele está? Bom, a gente tem vivido isso na pele nesse momento, né? Quando você tem um líder que precisa colocar toda a sua equipe, ou um gestor que precisa remodelar o seu negócio por conta da transformação que a gente tem passado, quando a gente fala, inclusive, de transformação digital, né? Esse líder que não consegue equilibrar as suas forças entre o feminino e o masculino, ele não tem esse olhar empático, ele não vai ter um olhar de compreender a sua equipe de uma forma mais humana. E aí que entra esse equilíbrio de forças, onde a gente precisa também saber exercer a liderança consciente. Por quê? Dentro desse entendimento de equilíbrio de forças, você pode pender para um dos seus polos de uma forma inconsciente e sobrecarregar um dos seus lados aí do seu modelo de liderança. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender aqui. Elisa, eu tenho um modelo de liderança um pouco mais masculino em alguns aspectos. Por quê? Eu sou muito focada, muito disciplinada, por muitas vezes eu tenho um ritmo de trabalho e de mover os meus negócios com muitas metas. E quando eu exerço uma liderança mais inconsciente, quando algum desses meus lados está muito sobrecarregado, e essa assertividade ela passa a ser exercida com mais intensidade, eu posso ser vista como arrogante ou agressiva, ou alguma coisa que possa estar, estou impondo algo, mas na verdade eu estou exercendo uma liderança que tem mais foco, de uma forma mais equivocada. Aonde eu preciso me equilibrar para voltar para minha liderança com equilíbrio? Eu preciso do meu apoio do meu lado feminino, do meu lado mais feminino, e não é porque eu sou mulher que este lado tem que estar mais mais determinado, enfim, mais caricaturado na meu modelo de liderança. Não. Mas eu tenho que buscar aí sim mais empatia, um trabalho, enfim, com mais acolhimento, e aí sim equilibrar esse meu modelo de liderança para que eu não tenha esse descompasso entre as minhas atitudes e o meu modo de liderar. De novo, a gente está falando de equilíbrio aí, né? É isso. E você trabalhou muito tempo também no mercado corporativo e Sim. você se sentiu em algum momento tendo a necessidade de pesar mais o seu lado masculino para se sentir mais inserida nesse mercado que é tão masculino? Você acha que em algum momento você se sentiu pressionada a isso também? Então, interessante sua pergunta, porque eu não me senti enquanto eu estava ali naquele ambiente trabalhando, enfim, lidando com o meu dia a dia. Mas eu percebi isso, essa masculinização do meu modelo de liderar, quando eu saí do mercado corporativo e fui empreender, e fui enfim, estudar esse modelo de liderança, me formar nesse modelo de liderança. Por quê? Uma vez que você está fora desse ambiente, né, hermético, você consegue identificar algumas características que ali na hora do vamos ver, você não percebe que você está assumindo essa masculinização do seu modelo de liderança. E isso acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres precisam se masculinizar para poderem crescer na carreira. E aí é um ponto importante que eu coloco aqui uma exclamação, um momento de atenção, que nós mulheres, a gente não precisa se masculinizar. E isso vai ser o grande diferencial. Isso, quem fala muito sobre isso é a Luiza Helena Trajano, que sempre fala de como que ela trazia nas reuniões do Magazine Luiza, ela falava, mas eu tô aqui com feeling, eu tô aqui com uma, né, eu tô com um sentimento. E no começo ninguém dava bola porque ela falava.
Depois, ela começou a falar que aquele feeling, aquele sentimento dela era o que todo mundo escutava. Por quê? Porque a mulher tem uma coisa desse sentido, desse sexto sentido, desse sonar ativado. Isso eu falo muito no modelo de liderança Shakti, porque a gente tem que acreditar naquela nossa vozinha interior. A gente não pode deixar de escutar ela. Mas como é que você escuta, como é que você alimenta ela, então, tudo isso a gente tem que aprender a trabalhar. Mas eu gosto de trazer o exemplo da Luiza Helena Trajano porque ela fala disso, né? Ela é uma grande líder, ela fundou Mulheres do Brasil, que é o maior grupo feminino do Brasil. Então a gente tem que olhar para isso com cuidado e saber avaliar para a gente não deixar de valorizar o nosso modelo de liderança feminino e não se masculinizar por conta do mercado corporativo, né? Mas nesse sentido especificamente, não é estereotipar de uma certa maneira, principalmente no mundo de hoje, que tem tanto dado para poder embasar tanta decisão, aí falar do feeling, de repente não fica uma coisa meio estranha? Tem muito dado, concordo com você, né? Mas eu concordo discordando porque a gente vê que o momento atual que a gente vive é o momento em que qualquer dado, qualquer projeção não vai dizer o que vai acontecer nos próximos meses. Certamente. A gente vive o maior momento de certeza do mundo. Uhum. A maior certeza que a gente tem agora é que as coisas vão mudar. E que não vai voltar a ser como era antes, que o antes não vai voltar a acontecer. Que as empresas e as pessoas precisam de um modelo mais humanizado de gestão. Que a gente vê o Itaú doando R$1 bilhão. Quando que a gente imaginou que uma instituição financeira desse porte ia fazer uma doação desse volume? Então, o que a gente tem certeza no momento atual é que o momento presente requer um modelo de liderança mais humano. Isso é fato, isso é real, isso é o momento presente. E nenhum dado consegue projetar o que vai acontecer. Então, a gente tem que realmente entender aí e valorizar as ações humanas, porque a gente tá vivendo uma guerra biológica contra um vírus, contra uma coisa que é biológica, ela é da natureza, né? Ela vem de uma reação da biologia. Então a gente tem que avaliar que aqui não tem dado nenhum, por mais que tenha especulações que foi feito no laboratório, a gente sabe que não é bem por aí. Então a gente tem que avaliar que, por mais quantidade de dados que a gente tenha, por mais projeção estatística que a gente tenha, da quantidade ainda tem aquele fator humano no fundo, né? A gente tem um fator humano. Ninguém sabe se amanhã vai inventar uma vacina e a gente vai conseguir encurtar esse período. Ninguém sabe. Exato. Eu estava ouvindo hoje que a Itália projetou que a quarentena oficial iria terminar em março de 2021. Ninguém sabe. É uma projeção, é dado, é estatística, mas ninguém pode garantir isso hoje. Vai depender muito do comportamento humano também, né? Bom, queremos voltar num ponto aqui, a gente está falando muito de liderança, mas existe uma grande diferença entre liderar e gerenciar, né? São duas coisas completamente diferentes e eu acho que as pessoas às vezes confundem muito esses dois conceitos. Perfeito, adorei a tua pergunta. Tem uma frase que me marcou muito ao longo da minha certificação, né, nesse modelo de liderança, lá em San Diego, na universidade, e quando eu ouvi, eu realmente parei para refletir e eu acho que ela é uma frase óbvia, mas pouca gente para pensar. Liderança não é gestão. Né? Liderança não é gestão. Um bom gestor não é um bom líder e um bom líder não necessariamente é um bom gestor. E aí a gente tem que separar esses entendimentos e entender o que é cada um. Né? Então, gestão, eu acho que é mais fácil de todo mundo entender. Agora, vamos entender o que é liderança. Liderança é um modo de vida. É um modo de você agir não só na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. E aí é importante essa mensagem. A gente não tem uma linha que separa a gente, falar aqui é Elisa profissional, aqui é Elisa pessoal, né, como a gente falava antigamente, eu tenho meu armário de roupas profissionais, meu armário de roupas... Tudo igual hoje, tudo misturado. Você é uma pessoa só, e esse entendimento dessa unidade enquanto pessoa, que dentro dos 5 pilares do Shakti é a congruência, onde você tem uma congruência em quem você é, na imagem que você é, e a frase que representa isso nesse modelo de liderança é o líder que você é, a pessoa que você é. E eu complemento isso trazendo que é na prática. Porque não adianta eu ler uma série de livros aqui de liderança e, como a gente fala, não dar bom dia para o porteiro, saber fazer gestão de pessoas, o meu negócio não acontecer. Então, é uma complexidade de ações e atitudes que eu preciso entender isso quanto ser humano. Então, essa veracidade da pessoa, de quem ela é, de como que ela age, isso é liderança.
A gestão, sim, de fato, é se você faz uma boa gestão de dados, de pessoas, de números, de negócios, mas a liderança ela vai além do modelo de gestão, ela vai no modelo de como você atua, de como você é. Tem a ver até com talvez um modelo mais inspiracional também. Sim, né? Porque o O grande líder ele líder, inspira de uma certa maneira, né? com certeza, com certeza. Ele inspira e consegue promover a mudança através do seu modelo de liderança e de inspiração. Legal. Bom, voltando mais um pouquinho ainda, voltando na história lá das mulheres, né, da igualdade de mulheres e homens nas empresas, como que você acha que o RH poderia atuar com práticas incisivas mesmo para fazer com que isso acontecesse? Existe alguma maneira? Você tem visto boas práticas para que essa equidade seja... para que exista um maior equilíbrio aí entre gêneros e entre as diversas representatividades e diferentes tipos de pessoas dentro das empresas? Bom, assim, a gente tem umas premissas básicas, né? Então, vamos lá. Equidade salarial é básico. Se a sua empresa não pratica equidade salarial, assim, volte centenas de casas. Então, primeira coisa, pratique equidade salarial. E não só da porta para fora falando o que você faz. Pratique mesmo. Reveja sua folha de pagamento, reveja o seu quadro de funcionários e coloque em prática isso. Nem que para isso você precisa realmente abrir os números para mostrar que existe uma equidade salarial. E aí pode vir alguém aqui e falar, tá bom, já que é equidade, quero também licença paternidade. O que você acha disso? Eu acho excelente. Eu acho excelente. Inclusive, a gente teve um movimento aqui no Brasil, seguindo a tendência da Finlândia, né, que começou a licença paternidade agora estendida, e no mercado imobiliário, quem reverberou esse modelo foi a Loft. Então, eu acho excelente, eu acho que não só a gente precisa da licença paternidade, mas é uma ferramenta afirmativa, que é o que eu ia justificar também aqui, ferramentas afirmativas para dar em condição que essa mulher tenha mais possibilidade de ascensão na sua carreira. Então, você tem equidade salarial, ações afirmativas, a licença paternidade é uma delas, licença, auxílio creche integral também é uma outra ação afirmativa importante, você dá uma maior flexibilidade para a mulher no período de licença maternidade, como o home office que a gente tem visto agora, que funciona, né? E outra questão que é importante também, a gente não pode deixar de falar, que são as cotas. Se a sua empresa tem grande dificuldade, se joga na cota. A cota é uma ferramenta estrutural para você passar por essa diferença, né? O número que você trouxe na abertura da nossa conversa, de 16%, ele é um número gritante. Então, o uso da cota como uma ferramenta para diminuir esse distanciamento, ele vai ser necessário em alguns casos, sem dúvida. Mas ações afirmativas são mais do que necessárias. A gente tem visto tanta ajuda da tecnologia também, com vários softwares aí que ajudam nesse processo também. Seleção às cegas, principalmente, né? Tem tanta coisa legal acontecendo aí. Tem muita coisa legal. Inclusive, no Mulheres Imobiliário, a gente está com um protótipo agora de um app que vai fazer esse match aí de vagas, né, entre as mulheres que estão cadastradas no nosso grupo com as vagas do setor. Não só soluções que a gente tem para oferecer, mas tem muitas outras no mercado que podem facilitar isso. Mas a gente também tem algumas questões aí que, por conta justamente de equidade, você encontra algumas dificuldades, algumas barreiras. Dentro do próprio LinkedIn, você não pode fazer uma busca de vaga por gênero, né? E a gente entende a obviedade disso. Mas quando você precisa aumentar a quantidade de mulheres na sua empresa, como é que você faz? É por isso que é importante que o seu setor conheça quais são os movimentos, quem são as vozes ativas que estão à frente desses movimentos. No caso do mercado imobiliário, eu, a Lia e a Renata, que fundamos também juntas aí o grupo, a ideia é minha, mas aí uma ideia é só uma ideia até que ela aconteça, né? Sem a Lia e a Renata, o grupo não teria começado, mas... Vamos dar mais dicas de pessoas aí que podem ajudar nesse sentido. A gente citou a Neive aqui no meio da conversa também. Ela é outra que está sempre levantando essa bandeira e trazendo um pouco dessa discussão também, né, no LinkedIn. Tem muitas mulheres à frente de vários movimentos. Você tem movimentos setorizados, você tem mulheres no meio do direito, você tem as próprias mulheres de direito, você tem a própria Nina Silva, por exemplo, que também tem um grupo muito importante com o movimento Black Money. Que também está no evento. Também, então, a Luana Genot, que tem o IDBR, que também é um outro movimento com a questão da diversidade. A Maíra Lemos, Camaleão. Super, a Camaleão também. E o próprio Mulheres do Brasil é um grupo que tem vários núcleos. E nesses núcleos você consegue identificar quem são as líderes de pilar
ou do comitê e consegue identificar os setores. Mas por quase um ano, eu tive um outro grupo chamado Mulheres pelas Mulheres, que nosso objetivo era mensalmente chamar essas líderes por setor. Então, a gente setorizava. Esse mês a gente vai conversar com as mulheres que estão fazendo movimento na área do direito. No mês seguinte, na área da economia. Então, você tem, por exemplo, a Elaine Fantini com a Femme Economics, que tem um grupo enorme, a Sovina, as mulheres que investem. Então, você tem, por setores, você tem mulheres à frente de movimentos. É fácil, hoje em dia, você identificar isso e procurar quem que é a voz ativa no seu setor, busca essa pessoa, peça ajuda. Eu sempre coloco a minha forma de abordar esse público, né, quando eu vejo um post que não tem equidade, alguma coisa do meu setor, eu falo, olha, faça um convite para você, chame as mulheres, o nosso grupo está aberto, eu posso te dar vários nomes, o que você precisa. Então, o convite é esse, a gente está aqui para fazer as coisas acontecerem, evoluírem em conjunto. E igualdade, né? E já que todo mundo aqui gosta de tecnologia também, eu acho que dá uma última dica, ada.vc, né, que é o grupo de mulheres também na tecnologia, tem muita programadora boa lá, viu? Tem muita. Eu entrevistei a Cristina Palmaca para o meu podcast, o Viés Femininas, uma entrevista muito, muito boa, que eu aconselho todos a ouvirem. Ela que também está no evento. Então, e eu sou fã da Cristina Palmaca, falo de boca cheia mesmo, porque para mim, modelo de liderança no Brasil, primeira da lista é ela. Mais alguma coisa que gostaria de falar? Alguma coisa que a gente não abordou na nossa conversa? A gente está chegando ao fim do nosso tempo? Eu acho que uma mensagem importante que eu quero deixar aqui é que o mercado imobiliário está um pouquinho atrasado na transformação digital. Eu quero fazer uma provocação, aproveitando esse momento que a gente está vivendo, onde as empresas que vão realmente perpetuar aí nessa pós-pandemia são as empresas que quiserem fazer uma transformação profunda no seu modelo de negócio, um modelo de negócio mais digital, mais tecnológico. Então, eu estava no call agora e a frase que a gente estava conversando é justamente do Let's Bricks, More Bytes. Então, a gente pensar no mercado imobiliário que realmente pense no tijolo, mas pense muito mais na tecnologia, pense muito mais em como fazer a transformação tecnológica, não só dentro da sua empresa, mas dentro das nossas casas, porque cada vez mais a tecnologia tem que ser acessível para todos os setores, todos os níveis econômicos. Então, aproveitar esse espaço aqui do TD para que mais empresas do mercado imobiliário, para que mais empresários, empresárias, gestores, enfim, todo mundo que atua nesse setor possa ter acesso a essa transformação digital. Perfeito. E essa é uma outra conversa que a gente vai ter em breve, né? Por favor. Isso aí. Bom, Elisa Tawil, fundadora do Mulheres no Imobiliário, também Top Voice LinkedIn, podcaster. Acesse a página dela, elisatawil.com, ou chame aqui no LinkedIn também para ter mais informações e continuar essa conversa por lá. Elisa, brigadão pela conversa, valeu demais. Obrigada. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.